Questão 3. Vamos ler o texto de apoio, como manda aí o Enem. Paralelamente à abertura da Transamazônica, processa-se o trabalho da colonização realizado pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As pequenas agrovilas se sucedem de 20 em 20 quilômetros à margem da estrada. E nos 100 hectares que cada colono recebeu, são plantados milho, feijão e arroz. Já no próximo mês, começará a plantação de cana-de-açúcar, cujas primeiras mudas, olha aí, primeiras mudas, vindas dos canaviais de Sertãozinho em São Paulo, acabaram de ser distribuídas. Jovens agrônomos recém-saídos da universidade orientam os colonos. No meio da selva, começam a surgir as agrovilas, vindas de diferentes regiões do país. Os colonos povoam as margens da Transamazônica e espalham pelo, acho isso aí interessantíssimo, olha, chão virgem, ou seja, estava a floresta bem bonitinha, bacana, no cantinho dela, e a galera está chegando aí, levando a agricultura e tal para lá. As agrovilas, né? O verde disciplinado das culturas pioneiras, ponto. Os pastos da região são excelentes. Amiguinhos, revista Manchete, nossa, revista Manchete, vou lembrar na casa do vovô, na biblioteca, nem tem mais, 15 de abril de 1972. Amigos, olha o ano, 1972. Estávamos no governo militar, concorda? 72, a gente sempre lembra do milagre econômico brasileiro, de 68, 69 até 73. Sempre que a gente fala do Médici aqui, a gente lembra da Transamazônica. Aliás, eu vou te dar uma dica, e essa dica aí é importantíssima. Nós estamos falando de povoamento de onde? Da Amazônia. Tá? Deixar a sigla aqui do estado, beleza? Só para você lembrar, ganhar tempo. Então, povoamento da Amazônia. Gente, o povoamento aí, embora professor de história, amigo meu, é que lembra muito, a gente dando um aulão aí outro dia em uma grande escola, e ele disse, olha, não esqueça também, Rafael, de lembrar aos alunos que lá no começo do século XX, ali 1900 e pouquinho e tal, 1910 por ali, houve o auge da borracha. Muita gente foi para lá, para a Amazônia. Uma galera saiu do Nordeste para ser o chamado soldado da borracha. Né? Então, muito baiano, pernambucano, cearense, galera sai lá do Nordeste e vai em direção à Amazônia ser soldado da borracha. Quem fica com a grana mesmo é sobretudo Manaus, com aqueles grandes barões da borracha e tudo mais. Galera, isso dá um povoamento ali, na Amazônia, tá? Mas você quer saber quando o povoamento assim, ele se intensifica bem mais e com o propósito do próprio governo federal? É com os militares a partir da década de 70. E existe um porquê. Qual é? Pensamento militar. Olha a frase. Integrar para não entregar. De novo, integrar para não entregar. Em outras palavras, ou a gente, na visão dos militares, pegamos a Amazônia e integramos ao Brasil, sobretudo ao Sudeste, que era o coração e ainda é econômico do país, ou nós não vamos garantir a soberania sobre essa riqueza ou sobre esse território. Então, qual era a ideia de integrar? Fazer primeiro a Transamazônica, que nunca foi concluída, é verdade. Agora, melhor do que a Transamazônica é lembrar o nosso querido aluno aí de todo lugar do Brasil que nós tivemos ainda outros projetos paralelos com a ideia de levar gente para a Amazônia. Quais foram eles? Já anotou a Transamazônica? Anote aí. Coloque também o projeto Carajás, que é um projeto de mineração, também agropastoril, naquela região norte ali. Tivemos também um surto, mas aí nos anos 80, com Serra Pelada, mas aí não foram os militares. A galera achou ouro, aquela corrida do ouro e tal, mas depois os militares também foram lá, tá? Mas isso aí eu nem conto. Vamos colocar aqui a questão da hidrelétrica de Tucuruí, que é sempre associada aos militares,
construir uma das maiores hidrelétricas do Brasil, no Pará, para poder dar energia para sustentar, gente, o povoamento daquela região. Fábricas que fossem para lá e tudo mais iam precisar de energia, principalmente as fábricas de alumínio. Ok? E lembra também da Zona Franca de Manaus. Que qual era a ideia da Zona Franca? Que funcionou muito bem para levar povoamento para a região norte. Olha o nome, Zona Franca. O que é franco? A entrada do show é franca, é uma entrada, o quê? Gratuita. Aí Zona Franca, o que é? Só o que é de graça lá? Não é isso não, jovem. Sabe o que acontece? As empresas que se instalassem lá na Zona Franca, elas poderiam trazer componentes, peças importadas, pagando menos impostos ou até, muitas vezes, com a isenção total do imposto. Por isso que quais são as fábricas que foram para a Zona Franca? Eletrônicos. Lembra? Videocassete, Blu-ray, celular, videogame. Eu lembro dos videogames da Tectoy, não quer dizer que eu seja velho, tá? É porque eu comecei muito novo e tal a dar aula. Depois, meu povo, até vinil era feito lá. CDs, os primeiros CDs que você escutava, hoje não tem nem mais isso, né? Pendrive e tal, já puxa direto no YouTube. Mas na minha época tinha que comprar o CD, quando lançou ali o CD era fabricado lá na Zona Franca de Manaus. Aí a galera pergunta, professor Rafael, por que não foi para lá uma fábrica de tecido, uma fábrica de macarrão, de alimentos? Porque isso aí não traz componentes importados, gente. Tem que ir para lá mesmo. Fábrica de motos, como a Honda montou uma grande fábrica lá, durante anos a maior da América Latina, não sei se ainda é. Samsung, essas televisor, tudo é fabricado lá. Na verdade a gente fala fabricado, mas vamos entender, né? É montado. As peças vêm de fora e são montadas. Então, pelo amor de Deus, não vá dizer na provinha do Enem que eu disse para vocês que Manaus é um tecnopolo. Professor, mas é televisor, é celular. Ali não é um tecnopolo. Eles não produzem a tecnologia ali, a pesquisa ali. Eles só fazem montar. Mas servia aos interesses militares, que era de levar o quê? Emprego para aquela região. Então a galera vai para lá. E se a gente povoar a Amazônia, a gente não perde. Era o famoso povoar para não perder. Então, sabe qual é a minha dica para sábado? Galerinha, década de 70, o governo militar intensifica bastante o povoamento da Amazônia. E mais nos anos 90, essa galera agora está chegando com gado e a soja. Aí não são mais os militares. É simplesmente porque lá tem terra muito barata. Terras muito baratas. Então a galera está correndo para lá levando soja e gado bovino. Aí vive caindo na Amazônia isso aí. Tá? Porque o gado realmente ele está provocando um impacto lá gigantesco. Porque é assim, o cidadão chega, planta pastagem ali, desmata, planta pastagem, passa alguns anos, compacta o solo ali e tal, danifica, vai para outra área, começa tudo de novo. Aí vai para outra área, aí vai para outra. Isso tem que ter um fim. Lembro de uma questão do Enem que fala em recuperação de pastagens degradadas, para tentar pôr um fim nisso daí. Beleza? Então vamos lá. Qual é a nossa resposta então da 3? Olha a B de bola. Ele pergunta, segundo o texto, é correto afirmar que a Transamazônica, cuja construção se iniciou no regime militar, representou, inclusive, veja a B, galera, um esforço de ampliar as áreas de ocupação da Amazônia e de construir a ideia de que se vivia um período de avanço, integração, olha a palavra, integração, ok? E crescimento nacional. É dessa época também que tem aquela história de Brasil, país do futuro, aquele ufanismo, Brasil, ame ou deixe com os militares, aquela coisa, nossa, o Brasil está indo. Engraçado que corresponde até o auge do milagre econômico. Se achava que o Brasil ia virar a grande potência do futuro. E não foi bem assim. Beleza pura? Então, nosso gabarito aí, B de bola.